Como estudar para a primeira fase da OAB. Milhares de pessoas estudaram para a OAB e passaram, cada uma com seu próprio método. Então, podemos concluir que há diversos métodos que funcionam, mas o que pode funcionar para a Joana pode não funcionar para você. E eu preciso que você preste atenção em cada detalhe desse vídeo, porque as dicas serão valiosas e que foram responsáveis para a minha aprovação. Eu sei que nossa geração tem essa agonia de querer vídeos rápidos e colocar na velocidade 3, mas eu preciso que você tire esse tempo e assista esse vídeo com calma, com papel e caneta na mão. Não se aveste, deixe de agonia e preste atenção no que eu irei falar nesse vídeo. Pode funcionar para a Joana, pode não funcionar para você. Só que antes de eu falar sobre métodos de estudos, preciso falar sobre como é a prova. A prova da ordem é diferente do Enem. Enquanto o Enem comporta questões que valem mais que outras, a prova da ordem, ela é um exame de 80 questões, todas com pesos iguais, e você precisa acertar metade da prova para que você consiga ir para a próxima fase. Então, no dia da prova, você terá 5 horas para responder essas questões, e dependendo se você sair com um caderno de questões, você já consegue avaliar se você passou ou não, contabilizando o número de acertos. É necessário acertar 40, eu lembro que no dia eu saí com caderno, então ao chegar em casa e conferir, eu tinha batido 50 questões corretas. Só que no dia do resultado definitivo eu tinha acertado 51, então tem essa margem de erro aí pelas anulações das questões também. Então nesse vídeo eu vou falar sobre o método que me fez ser aprovada de primeira no exame da ordem, foi aprovada de primeira na primeira fase, que me fez ir para a segunda e fui aprovada também. Então eu irei explicar um método que eu utilizei, porque é o que eu tenho no local de fala, é o que eu sei que funciona, é o que eu testei. Então não tem como eu ensinar outro método que eu não usei, que eu não sei e que eu não domino para você. Então vamos lá. Você sabe que a primeira fase da OAB são 80 questões de 20 matérias. Então tem duas coisas que você precisa ter ciência. Primeiro, você precisa conhecer, você precisa dominar o máximo de conteúdo de direito material e processual. Você precisa aprender a resolver questões, técnicas de resolução de questão. Então, o que eu fiz diante disso? Busquei as matérias que o edital exige, posteriormente busquei os conteúdos de cada matéria que caem na prova. Por exemplo, direito penal, crime patrimonial, crime contra a honra, direito do trabalho, direito coletivo, estabilidade. Então, fui fazendo esse checklist de cada matéria. Depois disso, eu determinei que cada dia eu estudaria um conteúdo diferente das matérias, tendo em vista que são 20 matérias que caem na prova da ordem. Em seguida, treinaria questões e anotava as questões que estava errando, quais eram as informações adicionais e complementares daquele treino de questões. E aos finais de semana, revisava esse caderno dessas anotações complementares e fazia simulados. Agora eu vou explicar de forma bem detalhada. Meu método de estudo ao decorrer da graduação era assistir videoaula, fazer anotação, entendendo aquele conteúdo detalhadamente, com calma. Mas ao estudar para a OAB, eu precisei mudar, porque estava tomando bastante o meu tempo. E aqui, na primeira fase da OAB, é uma corrida contra o tempo. E a primeira fase da OAB tem essa característica, né? Enquanto a segunda fase, você tem que estudar a matéria que você escolheu de forma mais profunda e específica possível, na primeira fase, você precisa dominar o máximo de conteúdos que você conseguir. Enquanto a primeira fase é quantidade, a segunda fase é qualidade, mais profundo, mais específico. Porque, por exemplo, se você puxar o edital da primeira fase, você vai ver que tem, exemplo, 300 tópicos, 300 conteúdos. Se você dominar esses 180, pelo menos, você tem mais chance de acertar as questões, de bater os 40 pontos. E uma coisa que você vai perceber ao estudar para a prova da ordem é que as questões da OAB, elas não são difíceis, elas não são complexas. Se você for estudar, por exemplo, direito civil, partilha de bem, fórmulas de casamento, e em seguida for responder questões daquele conteúdo, você vai achar extremamente fácil. Claro que sim, óbvio, você acabou de estudar, você acabou de ver aquele conteúdo, está fresco na sua cabeça. Agora, o problema é quando você pega uma questão de um conteúdo que você sequer viu, se você sequer fez uma leitura. Então pode ser a pergunta mais básica, a questão mais básica. Se você não souber o conteúdo, é muito difícil você responder com segurança. Então, o que fazer? Estudar o máximo de conteúdos, o máximo de tópicos que você conseguir, para que assim você consiga resolver o máximo de questões com facilidade, ou pelo menos ter noção do que a questão está querendo, do que a questão está exigindo de você. Sendo você comprou algum cursinho específico para a primeira fase, o pessoal não sentir necessidade, mas pode ser que seja uma necessidade sua, uma vontade sua, e aí você
toma essa decisão com base na sua realidade, nas suas vivências. Você pode também adaptar o meu método à sua forma de estudar. Enquanto a videoaula está sendo ao decorrer desses estudos para a primeira fase, pessoal, eu usei videoaula em 2 momentos específicos. Primeiro, na primeira semana eu comecei estudando para a OAB por videoaula, só que as videoaulas eram imensas, e não era de cursinho específico, era videoaula que ensinava o conteúdo de forma completa mesmo, era aquela videoaula resumo para a OAB. Então eu achava muito longa e muitas vezes eu achava que estava enchendo linguiça, sabe? Tava repetindo, sendo repetitivo. Então o que eu fiz? Mudei de método a partir disto. Comecei a fazer leituras de resumos em PDF. E o outro momento que eu precisei assistir videoaula foi quando eu senti dificuldade em um conteúdo específico nos estudos da OAB, que foi direito constitucional, que foi estudando controle de constitucionalidade, que eu achei um assunto mais denso, mais complexo, e eu entendi que PDF não seria suficiente para mim. Peguei e estudei por videoaula, era quantas? Umas 7 videoaulas. Teria um dia para estudar controle de constitucionalidade e depois retomar a leitura de PDF. Então esses foram 2 momentos que eu usei videoaula. Mas o meu método mesmo foi fazer leituras de PDF, leituras de resumo. E agora eu vou explicar de forma detalhada qual foi o método que eu usei para a primeira fase da OAB. Lembrando que o seu método pode ser outro, talvez você não se identifique 100% com o meu método, mas pode ser que identifique 60%, 50% e você adapta o meu método à sua realidade e faça assim uma adaptação para que supra a sua necessidade. A primeira coisa que você vai fazer é ler o edital da OAB, especialmente quantas matérias que caem, quantos tópicos caem, quantas questões de cada matéria caem. E depois de você fazer essa análise minuciosa, quantas matérias que caem na OAB, você vai separar as matérias que você vai estudar. Como assim, Tassiana? Eu não vou estudar todas as matérias, eu vou escolher quais matérias irei estudar? Depende de quanto tempo falta para a sua prova. Eu sentei para estudar 4 meses antes da prova. Minha prova era em março, eu comecei a estudar em dezembro. Então eu decidi ser estratégica e estudar e dar mais ênfase os meus estudos para as matérias que mais caem, que tem mais questões. Ética, constitucional, direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, direito do trabalho, processo do trabalho, tributário, empresarial. Essas matérias eu decidi estudar. Já as outras matérias que tinham quantidades menores de questões, por exemplo, direito ambiental, direito do consumidor, eu decidi não estudar para elas porque eu já conseguia responder elas pela lógica, pela bagagem de conteúdo que eu tinha da graduação. Então eu abdiquei de estudar ela para estudar matérias mais complexas, mais densas e que caem mais questões de fato para a OAB. Então, escolha suas matérias com base nas suas necessidades. Seja estratégica, pense de forma estratégica. Separou? Pronto, agora vamos para o próximo passo. Separou as matérias, agora você vai fazer a distribuição de subtópicos de cada matéria. Começando pelos conteúdos mais fáceis até os mais difíceis. Por exemplo, direito penal. Não estude primeiro dosimetria da pena e depois princípios. Não, comece pelo mais fácil até o mais difícil, porque assim você vai ter uma base mais consolidada. Próximo passo, você separou as matérias, agora separou os subtópicos. O que você vai fazer agora? Você vai organizar o seu cronograma, você vai fazer essa distribuição. Então agora você vai elaborar o seu cronograma de forma estratégica. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Como assim estratégico? Você precisa saber utilizar o seu tempo livre e a sua saúde mental ao seu favor. Por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira no seu trabalho é um dia mais tranquilo, não tem tanta demanda no estágio ou no trabalho, ou o seu marido sai para passear com seus filhos, você fica mais tempo livre. Segunda-feira você vai estudar a matéria que exige mais de você, a mais difícil, porque seu cérebro vai estar mais tranquilo. Ah, mas na sexta-feira, Tassiana, meu dia é caótico, tenho 1 milhão de coisas para fazer, então nesse dia você vai colocar a matéria mais fácil. É isso que é colocar um cronograma de forma estratégica. Por que eu estou falando aqui que cada um precisa ser estratégico? Porque cada rotina de cada pessoa que está vendo aqui esse vídeo é diferente. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem gente que tá casado, tem gente que não tem gente que demora com os pais, tem gente que trabalha, tem gente que é CLT, tem gente que é empreendedor, tem gente que faz só estágio, tem gente que só estuda, entendeu? Então você precisa pegar as informações desse vídeo e adaptar a sua realidade para que assim supra as suas necessidades. Então a forma que eu organizava meus estudos e fazia essa distribuição, claro que a minha realidade permitia, era misturar uma matéria que eu tenho muita facilidade com a matéria que eu não tenho tanta. Então assim eu consegui equilibrar os meus estudos e ser mais efetivo. Por exemplo, segunda-feira, direito constitucional, direito do trabalho. Terça-feira, processo do trabalho, direito civil. Quarta, direito penal, processo penal. Quinta, direito tributário, processo civil. Sexta, ética e constitucional.
Aí no sábado eu fazia a revisão dos conteúdos que eu havia estudado e domingo eu fazia simulado. E o principal ponto desse vídeo todo aqui, método de estudo, é estudar de uma forma efetiva. Esse é um mantra que eu carregava comigo, estudar de forma efetiva, não fingir que está estudando, não me enganar, estudar de forma efetiva, de forma eficiente. E agora chegou o momento que você mais aguardou. Eu vou explicar detalhadamente como que eu fiz para ser aprovada de primeira na primeira fase da OAB. Presta atenção. Então, como que funcionava o meu dia a dia ao estudar para a primeira fase? Primeiro, eu li um resumo daquele conteúdo, do conteúdo estudado, por exemplo, direito do trabalho, estabilidade do empregado. Estou lendo o conteúdo e lia impresso. O material era em papel mesmo, porque eu gostava de riscar, marcar texto, colocar observações. Dessa forma eu sentia que absorvia mais o conteúdo. Ao fazer a leitura, eu ia no QConcursos, que é um site de responder questões, filtrava as questões para responder apenas o conteúdo que eu acabei de estudar. Então, pesquisava estabilidade do empregado e respondia o máximo de questões que eu conseguia daquele conteúdo. Colocava direito do trabalho, estabilidade do empregado, OAB. Questões da OAB, para treinar com questões da OAB. E respondi o máximo de questões que eu conseguia, 20, 30, 40, dependendo do meu tempo disponível naquele dia. E enquanto eu respondia às questões, eu ficava 100% afastada dos meus materiais de apoio. Não pescava nada, pois estava testando meu cérebro e responder questões tem 3 funções. Primeiro, te ajuda a entender como a banca cobra. Segundo, te ensina e te mostra informações complementares que talvez não tá no seu material de apoio. E terceiro, te ajuda a ter mais confiança porque você está vendo como é na prática. E enquanto eu respondia as questões no QConcurso, eu dividia a tela do meu computador. Aqui ficava o QConcursos e aqui ficava o Word. Então eu pegava... Por que, Tassiana? Porque eu estava elaborando meu caderno de erros. Eu copiava as questões e colava no Word. Copiava a resposta e colava no Word, independente se eu acertei ou se eu errei. E assim eu ia preparando meu material de revisão. E claro, eu fazia de forma super organizada. Matéria de Direito Civil, colocava em negrito, com letra maior, e aqui colocava todas as informações daquela matéria. E ao decorrer dessa jornada, muitas vezes eu achava a revisão assim uma coisa que atrapalhava, sabe? Nossa, eu poderia estar estudando um conteúdo novo ao invés de estar lendo o que eu estudei essa semana para andar mais rápido o cronograma. Mas, pessoal, revisão é essencial. Revisão é fundamental para o processo de aprendizado. Você está relembrando o que você estudou, o seu cérebro entende que aquela informação é importante. Então, ajuda a memorização. Então, não pule revisão. Toda semana você vai revisar o que você estudou ao decorrer da semana. É essencial. Outro ponto essencial para a sua jornada e transformador é fazer simulados, você responder provas antigas da OAB, exame 40, exame 39, exame 38, exame 37, 36. Inclusive é nesse site aqui, Trilhantes, que eu pegava as provas antigas em PDF e fazia a impressão posterior. Por que fazer simulado é tão transformador? Primeiro, você vai treinar o tempo. Quantas horas você está levando para responder as 80 questões? 4 horas, 5 horas, 6 horas? Eita, ultrapassei o tempo, preciso andar mais ligeiro. Então é bom você ter essa métrica. Segundo, você vai ter noção quais matérias está sentindo dificuldade e quais matérias está sentindo facilidade. Isso é essencial, você ver qual está sendo seu ponto fraco, qual está sendo seu ponto forte. Eu lembro que no meu primeiro simulado eu tive dificuldade em constitucional. Isso foi essencial para que eu alertasse, ligasse o sinalzinho e estudasse mais constitucional e assim alcançasse uma ótima pontuação nos simulados posteriores e até mesmo no dia da prova. Eu acertei muitas questões de constitucional graças a esse medidor, graças a essa atenção que eu dei no primeiro simulado. Terceiro benefício, você vai ter experiência para montar estratégia. Qual matéria eu começo? Eu vou começar a responder por ética, eu vou começar por direito do trabalho, vou começar por direito civil, vou começar pelas mais difíceis, depois eu faço as mais fáceis. Então, assim, quem vai decidir isso é você, mas para isso você precisa entender quais são suas necessidades e assim você precisa responder simulados para entender isso. E além disso tudo, ainda tem mais 2 benefícios. Ao corrigir o simulado, ao final, quando você terminar, você vai aprender mais conteúdos, porque você está corrigindo ali, qual acertou, qual errou, eu errei essa daqui porque eu não sabia que era essa informação. Ali você está aprendendo. E segundo, você vai ter noção quantos pontos você está fazendo. Está longe de atingir os 40 pontos, estou ultrapassando. É interessante você ter essa métrica para você ir ajustando sua estratégia. Ao final do domingo, depois de corrigir o simulado, depois de entender o que eu errei, eu traçava o cronograma da próxima semana, né? A semana que estava por vir, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo.
e descansava. Desinstalei TikTok, fiquei muito tempo desligada no Instagram, aparecia vez ou outra nos stories, porque eu estava focada em descansar. Porque eu estava sendo puxada, tá vendo que você está estudando todos os dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Então você precisa priorizar a sua saúde mental, se desconectando para assim descansar. Então eu ia ler um livro, ia cozinhar para a próxima semana, e na segunda-feira eu fazia tudo de novo. Então essa foi a minha rotina nesses 4 meses, lembrando que na última semana revisei os conteúdos com a revisão turbo do CEISC. O CEISC disponibiliza aulas ao vivo no YouTube, revisaço de 3 horas mais ou menos, de processo civil, direito civil, processo de trabalho, direito de trabalho. Então eu não cumpri meu cronograma na última semana, e sim o cronograma deles. Repito, é de graça no YouTube. Foi essa a minha rotina por 4 meses, com extrema fome de vencer, e eu só conseguia pensar assim, só são 4 meses, vou doar tudo de mim, logo estarei livre. Então, vou doar até minha última gota de sangue. Até partilhei toda a jornada, toda a trajetória aqui. E foi assim que eu fiz. Esse foi o meu método. Provavelmente a sua realidade é totalmente diferente da minha, porque somos pessoas diferentes, temos vivências diferentes. Você pode ter mais tempo livre que eu e se dedicar mais que eu, ou você pode ter menos tempo livre. Mas de qualquer forma, eu espero que você consiga usufruir e adaptar as dicas que eu dei à sua realidade. E desejo força nessa jornada, porque você merece usufruir essa vitória. Conte comigo. E lembrando que eu também vou dar dicas de estudos para a segunda fase da OAB.